Oi, gente! Hoje nós estamos falando como ter um relacionamento com o Pai. Nós vimos que para isso nós precisamos desenvolver um acesso a Ele, e é através do Espírito Santo que Ele vai nos moldar o nosso caráter, Ele vai moldar nossas mentes, Ele vai nos guiar e vai nos discernir. É importante nós termos uma disciplina em estudos, em oração, ou adorar, jejuar. Então, eu falei um pouco sobre a leitura da palavra, nós vimos a oração de entendimento e oração de língua. E hoje nós vamos falar em adorar e jejum. Nós entendemos que é fundamental a palavra, porque a palavra é que ela não vai dar acesso para nós conhecermos cada vez mais. A palavra em nossa vida é inspiração. Nós não conseguimos manter a distância dela, do Pai, se nós conhecemos a palavra, se nós entendemos a palavra. E a oração de entendimento, ela deve ser uma conversa agradável com o Pai, de amizade, de pai para filho mesmo. Nós temos que falar das nossas aflições, do que nós precisamos, das nossas alegrias, das nossas motivações. Nós não podemos chegar ao Pai e falar o que nós queremos. Eu quero isso, eu quero aquilo, porque nós não podemos dar ordem para o nosso Pai. Ele não é um Deus de troca, Deus de barganha, e sim um Pai de amor divino, soberano, que sabe todas as coisas. E a oração de línguas é para nós termos acesso ao coração do Pai. Agora nós vamos falar sobre adoração. Sempre quando nós falamos sobre adoração, logo vem na mente banda, louvor, música gospel, mas não é nada disso. Isso também pode fazer parte, mas não é a finalidade. Adorar a Deus é se derramar na sua presença, com cânticos ou não, com instrumento ou somente usando a voz, fazendo declarações de amor para o Pai e reconhecendo que Ele é grande, a sua soberania, a sua majestade, o seu poder, o seu domínio, dando honra, adorando ao Pai. No Antigo Testamento, a adoração, ela era quando as pessoas se prostravam com o rosto na terra. Era sinal de respeito, reverência. Hoje, no meio dos cristãos, nós temos um contato direto com o Pai, através da oração. E assim, quando nós chegamos a Ele, nós sempre teremos um espírito renovado quando nós adoramos. Nós podemos ver isso em Salmos 99:1, que fala o seguinte, não é 91, é 96:1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Ou seja, nós temos que sempre ter uma canção nova saindo da nossa boca, uma adoração saindo dos nossos lábios, glorificar o Pai em todos os dias. Para nós podermos fazer isso, nós temos que renovar a nossa mente todos os dias. Nós temos que adorar. Todos os seres vivos adoram ao Senhor. Um bebê, quando ele nasce, ele está adorando ao Senhor. O nosso pulmão, ele louva ao Senhor quando ele respira. O nosso corpo foi feito para adorar ao Senhor. As nossas mãos, os nossos olhos, nossos ouvidos. Então nós temos que adorar o tempo todo. O que nós estamos fazendo para isso acontecer? Agora nós vamos falar sobre jejum. O jejum é uma prática que ela pode acontecer, vamos dizer, pode ser de 24 horas, pode ser de 12 horas, pode ser de 16, pode ser de 18, o quanto você aguentar,
O importante do jejum é você ter a intimidade, porque quando nós não comemos, nós ficamos mais sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, do Pai falando. Então o jejum, ele funciona para isso, para nós nos achegarmos mais a Deus, para nós termos mais essa intimidade com Ele. E o jejum, você vai se acostumando com ele. No jejum você pode tomar água, chás, café, mas sempre sem açúcar. Pode ser água com gás e limão, para você amenizar, por exemplo, no começo, quando você não consegue fazer, então você ameniza através disso. Isso ajuda a você matar a carne e poder ouvir o Espírito Santo. Eu quero que vocês pensem nisso, como você está se aproximando mais de Deus, mais ouvindo a voz de Deus. Se você vai fazer um jejum, tenha a noção que o jejum é para você ter intimidade com o Pai, não é para você pedir alguma coisa. E só para você ser abençoado, não é para você fazer jejum, é sim para você conseguir mais ouvir a voz do Pai, mais querer juntar ao Pai. Você vai chegar mais a Ele através do jejum. O jejum é uma forma de você matar sua carne, para você adorar. E isso nos leva a entender como é importante ter o discernimento do Pai e fazer o jejum da melhor forma possível. Então você às vezes nunca fez um jejum, não vai fazer de 24 horas. Seja sábio, porque o jejum não é para você aparentar para os outros que você está mal. E você vê também o jejum por Moisés foi feito em Lucas 4:2 fala o seguinte: durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu. Então nós vemos que o diabo tentou Jesus e ele fez isso e ele teve fome. Então essa forma de nós se abstermos de todos os alimentos é uma boa para nós permitirmos às vezes só a ingestão de água, porque nós temos que ter a direção do Pai, para nós entendermos que é para isso, para nós termos frutos, para nós termos mudança na nossa mente, na nossa vida, no nosso espírito. Quando nós escolhemos transferir os nossos desejos carnais para os desejos espirituais, nós aumentamos a sensibilidade para nós percebermos o mundo sobrenatural. Aos poucos nós vamos desenvolvendo essa disciplina e é necessário sempre dar o primeiro passo. Não importa, nós temos que criar esse hábito. Um dos passos importantes é nós entendermos que o jejum, ele nos deixa em estado de alerta, nos ajuda a ser produtivo, raciocinar melhor, a nós ficarmos mais conectados com o Espírito Santo e ainda ajuda na batalha espiritual. Deixar de comer e de beber líquidos que têm açúcar vai facilitar muito a sua vida para estudar a Bíblia, para se planejar. Um dos métodos é você começar com um jejum intermitente, que eu falei por 12 horas, para ir acostumando e o corpo ele se adapta. E depois você pode chegar até 3 dias que o seu corpo vai estar adaptável a isso. Além disso, o jejum ajuda as células a ser renovadas do corpo, te desincha. Ele faz uma desintoxicação do seu corpo, porque o processo digestivo ele também precisa de uma pausa. Por isso que existe o jejum, e Deus falou do jejum desde o Antigo Testamento, porque o corpo ele é sábio.
O jejum, ele não ajuda nas batalhas só espirituais, ele também ajuda na imunidade e você acaba ficando mais forte. São essas as funções, porque ele, com a imunidade mais forte, ele impede as doenças de chegarem. Eu quero que você pense nisso, qual é a sua intimidade com o Pai, como você está se relacionando com Ele, se o jejum está sendo da melhor forma. Então, agora vamos só recordar. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias, fazer um check-in, orar todos os dias, uns 15 minutos de oração de entendimento, mais uns 15 minutos de oração em línguas, e depois meditar na palavra e no seu dia inteiro, e na resposta que você quer que o Pai... Às vezes você ficando quieto, só ouvindo a voz do Espírito Santo, vai ser muito importante. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!